Olá, meus amigos, estamos novamente aqui para um Pod Social, hoje sobre o tema de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho como convidada, advogada, especialista, doutora Aline Gatto. Passo a palavra então para ela, para as considerações iniciais. Olá, uma boa tarde a todos. Então, eu sou advogada civilista já há 10 anos, e aí com o advento da Lei de Proteção de Dados, eu procurei me especializar. Sou Data Protection Officer, que aqui é o encarregado de dados, né? A pessoa que ajuda as empresas na implementação da LGPD dentro da empresa. Ficar em conformidade, né? Basicamente isso, fazer todo um sistema de proteção aos titulares de dados, né? Para a empresa não incorrer em multas, esse tipo de coisa. É como se fosse um compliance voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados. E com relação à lei especificamente, né, ela veio para colocar ordem, né? E depois de todo esse salto tecnológico que nós tivemos nos últimos anos, a gente percebeu que os nossos dados pessoais começaram a ficar soltos aí na internet, né? Quem nunca reclamou que começaram a me ligar do nada, como que sabem o número do meu telefone, como que sabem o meu nome, como que têm os meus dados, né? Então, assim, se tornou necessário no mundo inteiro legislação para poder regulamentar isso. Proteger a própria pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana, né? Privacidade, né? Privacidade. E eu estava até conversando antes com você, tem uma agência, né, brasileira que pessoa que se sentir, né, assim, vamos dizer, seus dados violados por uma razão ou outra, ela pode, de repente, procurar essa agência. Sim. Tal. Qual é o nome da agência? A ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. A ANPD. Isso. Então, lá no site da ANPD, que é vinculado ao SOGOV, né, do governo federal, a pessoa pode entrar lá e dizer, tem links, gostaria de fazer uma denúncia, ou eu tive os meus dados vazados. Então, tem como ter esse contato direto com a ANPD. Então, quando tem dentro de por exemplo, uma grande organização de telefonia, por exemplo, uma empresa de telefonia, a pessoa vai lá na ANPD e fala, olha, meus dados foram vazados, ligaram para mim e eu não sei como que eles conseguiram meus dados, eu nunca tive nenhuma relação com essa empresa. A ANPD vai enviar uma notificação para a empresa e pedir uma explicação. Olha, o que está acontecendo? E o advogado especialista nessa área, ele acaba trabalhando tanto para um lado quanto para o outro, né? Por exemplo, ele pode ser um advogado de alguém que está sendo, vamos dizer, tendo seus dados violados, que é muito comum hoje, principalmente com a internet e tal. E ele pode também trabalhar orientando, né, as empresas, inclusive as pessoas jurídicas de direito público, né, que a gente viu ali que a lei se aplica às pessoas jurídicas de direito privado e direito público. De direito público. Então, todos são titulares de dados, né? Inclusive as empresas, né? Que a empresa também tem a sua honra, né? A sua imagem. Muita gente esquece disso. Todos nós somos titulares de dados pessoais. Então, ao mesmo tempo que nós temos que proteger os nossos dados, a gente tem que ficar de olho, e se houver uma violação, a gente vai precisar sim do advogado para falar o que eu faço aqui, né? Eu tive meus dados vinculados muitas pessoas têm dados pessoais vazados e depois vinculados a um crime. Olha só, perigo, né? Nossa, mas eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? E as empresas também, porque as empresas tem que tratar o dado pessoal em algum momento, nem que seja que tenha 5 funcionários a empresa. Ela vai ter dados pessoais ali no RH dos seus funcionários. Ela vai receber currículos. Então, em algum momento, a gente vai estar lidando com dados pessoais de alguém. E isso é muito sério. E aquilo que a gente estava conversando aqui antes, que eu acho, assim, pelo princípio ali, que está ali estabelecido, né, nesse artigo 6º, o inciso 9º, né? Não discriminação e impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Sim. A minha dúvida, né? Eu, como advogado público até, né? E, por exemplo, eu vejo várias entidades públicas, seja Estado, União, municípios,
autarquias, às vezes até outros poderes, poder judiciário, poder legislativo de algum ou outro ente, eles estão publicando, né, sob, vamos dizer assim, a base da lei da transparência, o salário, né, na verdade a remuneração de cada servidor, com o nome do servidor, o salário que recebe, bruto, descontos, salário líquido, até empréstimo consignado está aparecendo ali. Porque isso aí, na minha visão, contrasta com essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma forma abusiva, né, de uso da Lei da Transparência, na minha visão, assim, a princípio, né? O que a doutora acha sobre isso? Eu acho que existe um conflito, né? Tem a supremacia do interesse público, o princípio da transparência, né, vinculado ao princípio da administração pública, mas aí já entra na esfera particular daquele servidor, né? O objetivo é saber o quê? Quanto que a administração pública gasta com o pessoal. Então, dá para fazer o que nesse caso? Anonimização de dados. Você não precisa colocar o nome completo do servidor, o CPF do servidor, não tem necessidade disso. Então, existem formas de proteger a pessoa física, né, sem expor seus dados pessoais, e ao mesmo tempo manter um nível de transparência necessário para a administração pública. Exatamente. Existe como fazer isso. Eu acho que tem que encontrar o meio termo. Pode colocar lá, despesa com pessoal, professores, tantos milhões, sei lá, agentes de administração, tal, tantos milhões. Médico da Secretaria de Saúde, tantos mil. Sim. E aí não é necessariamente colocar o nome da pessoa, né? Exato. E o valor que recebe bruto, o valor que recebe líquido, quer dizer, isso aí, na minha visão, é uma violação da intimidade, né? Da privacidade. Da privacidade da pessoa e da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é nova. Por exemplo, lá em Portugal, eles não aceitam nem pegar fotocópia mais de documento. Se você vai regularizar alguma coisa, algum órgão público em Portugal, eles falam, eu preciso da identidade. Você mostra a identidade, eles vão lá, confere tudo e entrega de volta. Se você quiser deixar uma cópia, eles não aceitam. Inclusive, se eles aceitarem, eles podem ser punidos por isso. Que é exatamente para proteger os dados, né, a intimidade, o direito da pessoa, né, de cada indivíduo, né? E hoje em dia a gente aqui no Brasil ainda não chegou nesse patamar, né? Não chegamos nem próximo, né? Se a gente for pensar que todo lugar que a gente entra pedem o nosso CPF, né? A gente vai ali fazer uma compra, pode inserir o seu CPF aqui, e é estranho. Eu me sinto mal quando eu chego num lugar e falo assim, não vou colocar. Porque é esquisito, né? Parece que a gente até está sendo mal educado com a pessoa que está ali trabalhando, né? Não é que eu realmente não quero. Qual a necessidade de eu colocar o meu CPF aqui? Não é? Exatamente. Se você tem um cadastro em alguma loja, geralmente em farmácia a gente tem cadastro, aí já é normal, a gente já coloca o CPF, mas eu sei que eu tenho um cadastro ali. Agora, uma loja qualquer aleatória, coloca seu CPF aqui. Não, né? Então, mas isso já é hábito nosso. Então, a lei chega para nos proteger, contudo, vai ter que ser uma mudança de hábitos nossos, né? Porque tinha um sociólogo, né, Oliveira Viana, né? Sim. Ele, já ouviu falar do Oliveira Viana? É um clássico, um sociólogo clássico aqui do Brasil, né, brasileiro, da década de 50 e tal. E ele falava o seguinte, o Oliveira Viana, ele falava que o Brasil, ele tinha a mania de transplantar legislações externas para o Brasil sem levar em conta a realidade sociocultural brasileira. Isso aí fazia com que aquelas legislações não eram cumpridas, porque elas foram elaboradas em outros países em razão da própria dinâmica social daqueles países. E aí, esse transplante de uma legislação para cá, inadequada à realidade sociocultural brasileira, isso aí gerava o quê? O descumprimento daquela legislação. E no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei se também houve isso, né?
Mas a doutora falou que fez um curso, foi na Holanda, não é isso? Não, eu fiz um curso aqui no Brasil, até porque foi na época da pandemia, né? Mas é uma certificadora da Holanda. Ela certifica para você ser o famoso Data Protection Officer, que aqui a gente chama de encarregado de dados, né? Que é no sentido de você poder orientar as empresas, seja grande ou pequena, de acordo com a lei de proteção de dados daquele país. Então, na verdade, eu estudei a lei da Europa e daqui. Então, estou apta a trabalhar tanto aqui quanto na... E quais são as principais, assim, vamos dizer, violações assim, que a senhora vê a essa lei aqui no Brasil, por exemplo? Olha, aqui a gente, infelizmente, ainda vê práticas criminosas, né? Venda de dados. A gente vê bancos de dados inteiros sendo vendidos. A gente não sabe... O grande problema ainda está no rastreio disso. A gente ainda não sabe o caminho. O grande desafio da LGPD é como no direito, ou qualquer outra área do direito, com os meios de prova, né? A teoria é muito linda, mas aí os meios de prova são mais difíceis. Hoje o desafio da lei de proteção de dados é esse. Então, assim, existe uma violação, ok, mas dentro da internet existem tantos caminhos obscuros, né? Existe Deep Web, existem milhares de situações de você colocar servidor em outro país. Então tá, ok, eu detectei que teve uma violação de dados, foram expostos e-mails, nomes, CPF de 100 mil pessoas. O problema é, como que eu vou achar quem violou esses dados, o responsável por essa violação? Isso em razão da internet. Isso, né? Em razão da internet. Dificuldade. Então hoje isso ainda existe, muito. Venda de dados existe muito para fins de marketing. Também para cometimento de crimes, tem muito. Hoje em dia os crimes são organizados, né? As facções são organizadas. A gente vê na televisão hoje em dia verdadeiros escritórios, como se fosse de telemarketing, né? E as pessoas ligando para dar golpe e tudo, e com os dados daquelas pessoas. Como que elas conseguem esses dados? Comprando. Aqueles telefonemas, né, que toda hora a gente recebe ali, vai ver aí, o link. Atende, da tal operadora, isso, de tal lugar. Às vezes é até legítimo, e a gente fica se perguntando, né? Nunca tive contrato com essa empresa. Como que essa empresa sabe o meu dado? Eu já perguntei várias vezes, já aconteceu comigo. Nós temos aqui no banco de dados. E fica por isso mesmo. Porque o banco de dados, ele pode ser legal, né? Mas tem que respeitar todas as regras, né, da lei geral. Exatamente. O problema é de onde veio esse banco de dados? Em que momento? Como isso foi adquirido? Né? Exato, tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Né? O principal, um dos pilares da LGPD é o consentimento. Então a pessoa precisa consentir. A partir do momento, né, que eu chego lá na loja e falo, senhora pode colocar o seu CPF aqui? E eu falo sim, e coloco o CPF, eu dei o meu consentimento. Só que também esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Depois eu posso ir lá na loja e falar assim, olha só, não quero mais, eu deixei meus dados aqui uma vez com vocês, por favor, apaga esses dados que eu não quero mais, eu não quero receber oferta, eu não quero ter contato de vocês, me esquece. Outra pergunta que eu acho que é interessante assim, nesse bate-papo aqui, por exemplo, a pessoa se sentiu violada lá com o seu dado que apareceu, né? Toda hora, vamos dizer que vai ser 30 ligações no mesmo local e que ela não quer mais ser importunada com aquilo, ou então ela fica sabendo que o seu dado está sendo veiculado em algum lugar, e como que o que ela poderia fazer, juridicamente falando, para se proteger? E no caso da empresa também, que for acionada, às vezes a empresa pode ser acionada. E o que a empresa pode fazer também para se proteger? No caso, ela tem que ter as autorizações, não é isso? Sim, o consentimento. E no caso da pessoa que não deu o consentimento, vamos dizer assim, e teve seus dados violados. Bom, a pessoa que teve seus dados violados, primeiro ela pede, assim, eu acho que é tentar sempre a resolução administrativa primeiro, né? Liga para a empresa, pede, olha, vocês estão me ligando, por favor, apaga meus dados, eu não tenho nenhuma relação com vocês, eu não estou interessado no produto de vocês. Continuou, vai ter que ser, né, pede um protocolo, claro. Não está resolvendo.
tá vendo que vai ter que ser juridicamente, vai entrar com uma ação, vai pedir uma liminar para suspender essas ligações, porque já é uma perturbação da sua paz. E aí vai depender também do tipo de ação. Se for, por exemplo, um agente público que está se sentindo com seus dados violados por causa daquilo que eu falei, de lei da transparência, que está colocando, aí ele teria que ingressar com uma ação contra o ente que ele trabalha, né? Sim. Mas aí não seria consumidor, seria uma ação... É uma outra relação, mas não importa. É isso que eu queria saber, não é necessariamente uma ação de consumidor. Não necessariamente, pode ser contra a administração pública, pode ser uma relação trabalhista, pode ser... A questão é, você teve o seu dado violado, você tem o direito de reclamar a respeito disso. Isso é muito importante. E dependendo dos danos, né, ser ressarcido. Para a pessoa não ser usada, né, sem consentimento, né, porque isso que eu acho que essa lei visa proteger, né, que a pessoa tenha seu consentimento protegido. Que isso é tão abrangente que pode ser do menor desconforto até tá me ligando num horário indesejado, até você ter dados expostos de uma forma a causar um caos na sua vida, né? Como você citou do salário, ou então daqueles dados serem usados para prática de crimes. Então, nenhum dado que é vazado é de uma forma inofensiva, é inofensivo. Sempre existe potencialmente existe um potencial dano para você. Sempre pode ocasionar um dano. Por isso que é tão relevante, né, e tão necessária a existência da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Né? E outra coisa, a doutora, ela é especialista nisso. A senhora tem algum assim, vamos dizer, a senhora quer deixar a informação aí de algum contato, assim, no Instagram, ou e-mail? Eu tenho meu Instagram talvez alguém que queira, né, procurar a doutora e que esteja com algum problema com relação à lei geral mesmo, a proteção de dados. Isso. Então, o meu Instagram é Aline Gato DPO, que é de PO, né? Aline Gato DPO. E o meu e-mail é aline.gato@hotmail.com. Sempre com 2 T's. Gato com 2 T's. aline.gato@hotmail.com. E o gato com 2 T's. 2 T's, isso. Gato lá da Itália. É sempre bom, né, conversar sobre isso. E a questão, para a gente, antes de finalizar, uma coisa também que me intriga, é a questão da internet. Né? Que hoje tem a questão, tem os dados também falsos. Né? Isso aí a Lei Geral de Proteção de Dados não fala sobre isso, abrange. Abrange, porque a questão da integridade do dado, né? Além de tudo, se eu consentir falar, meu nome é Aline Gato, você pode colocar aí no seu cadastro. Aí vai lá e coloca Aline Gato Santos. Já afetou a integridade daquele dado. Então, assim, o operador, o controlador dos dados, quem é o controlador dos dados? É o dono da empresa, vamos dizer assim, ou a administração pública, quem está controlando aquilo ali. Então, o controlador de dados, ele é obrigado a manter a integridade desses dados. Ele tem que estar fiel ao que foi consentido. Foi consentido o seu nome, o seu CPF, a sua data de nascimento. Além de ser somente isso tem que estar correto. Os dados têm que estar corretos. E tinha uma discussão aí, tem ainda, né? Tem uma discussão grande, até quem estava falando aqui de jurisprudência, né? Que está sendo ventilado e discutido, debatido pelo Supremo Tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão, por exemplo, da responsabilização ou não da internet, das redes sociais, por exemplo, das big, como é que é? Big, eles até chamam, big tech, obrigado. Aí tem que ser um pessoal de TI. Do Instituto de Comunicação da UF, vai fazer, né, um outro pódio social para a gente também. É Big Tech. Então, Big Tech é tipo assim, Google, sei lá, Facebook, YouTube, essas né, grandes redes aí,
Até então, o entendimento aqui no Brasil era de que elas não poderiam ser responsabilizadas por nada, porque elas eram apenas um meio. Um meio ali que a pessoa que colocou o dado ali e tal, que seria responsabilizada. Mas aí está tendo tanto caso, né, dessa natureza, que o Supremo, né, começou a rever isso, e isso está sendo motivo de debate atual mesmo. Sim. Se elas serão responsabilizadas ou não. E como é que a senhora vê essa questão? Então, porque a plataforma ela tem que conceder o mínimo de segurança, né, para o usuário também. Então, aquela plataforma é alimentada por pessoas. As pessoas podem estar bem intencionadas ou mal intencionadas. A questão é, como a gente estava falando, como rastrear essa pessoa que inseriu os dados ali. Hoje em dia a gente tem alta tecnologia dentro da Polícia Federal, para fins de investigação, e a gente geralmente consegue rastrear. Agora, a plataforma está ali, disponibilizada e vai deixar, terra de ninguém, pode fazer o que quiser aqui. Também não é assim, a plataforma também tem que ter mecanismos para poder identificar essas pessoas, porque geralmente eles usam as leis de privacidade para falar, não, eu não vou identificar o autor do crime, eu não vou identificar o autor da violação. Então isso é um problema seríssimo, porque o WhatsApp, por exemplo, né, conversas são todas criptografadas, ou então eles não dão não falam quem é o usuário que praticou um crime, tentou sequestrar uma pessoa. E isso é um grande problema. Todas as plataformas são assim. Elas não vão falar quem violou o dado, não vão entregar esses dados. Eu tenho uma posição jurídica sobre isso, né? Como jurista até, né? A minha posição jurídica sobre isso é o seguinte. Vou dar um exemplo, né? A pessoa tem uma conta lá no TikTok, né? No Quai, no YouTube, sei lá. Aí, se essa pessoa violou o direito de outra pessoa, mesmo que seja moral, pegou e xingou uma outra pessoa lá, ou falou mal da outra pessoa de forma injusta, né? A outra pessoa, na minha visão, ela poderia reclamar à rede social, essa pessoa está me violando aqui meu direito. Se a rede fosse lá e apagasse a publicação, a rede não responderia. Agora, se a rede se omitir e deixar lá e não fizer nada, eu acho que a rede deveria responder solidariamente, porque a rede social, essas big techs, não deixam de ser fornecedoras também. Sim. E eles ali, todos que têm conta, são consumidores. Sim. Essa é a minha visão. De acordo com o nosso direito, é dessa maneira que teria que seguir. A lógica é essa, da responsabilidade solidária. E elas não teriam essa justificativa de que eu não tenho nada com isso. Exatamente. O cara colocou, não foi avisado, né? Eu acho que teria. E esse reporte ele já existe, né? O TikTok eu não sei, eu nunca utilizei, mas eu sei que no Instagram, no Facebook existe tem como a gente reportar e aquela mensagem ser apagada, ou às vezes até a conta da pessoa é derrubada. Deixar um link para poder reclamar, uma coisa isso existe. Que realmente que existe exatamente, em algumas outras, eu acho que não. Quer dizer, é uma coisa que... Mas pode ser resolvida. Pode ser. É bem assim, tranquila de resolver. E que ficaria bem assim, assegurado juridicamente, né? Tanto para quem usa a rede ter segurança, quanto para a empresa. Para a empresa e para quem posta, né? Isso. E não ser uma responsabilidade, vamos dizer, completamente objetiva, né? Assim, já é responsabilidade objetiva, né, o fornecedor, mas seria, assim, vamos dizer, um abuso, né, de responsabilização objetiva se já punisse direto a Big Tech sem antes ela ter sido acionada pela pessoa que teve seu direito violado. Até porque ela nem está sabendo. Ela tem que ter mecanismos. Como falei, ela tem a plataforma, ela tem que ter mecanismos de descobrir essas violações. Olha, isso aqui está acontecendo. O que vocês irão fazer a respeito? Tem que existir esse mecanismo.
Então, eu acho que está sendo muito bom, foi muito bom esse podcast sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Todo mundo tem dúvidas sobre isso. Ah, mas para que é para proteger? Proteger o quê? E o pessoal fala muito, está muito na mídia, LGPD, mas o cara, proteção de dados. Então, é isso, proteção de dados, seja contra a administração pública, Big Tech, uma loja qualquer, uma farmácia, que pega ali, contra os bancos de dados, e ao mesmo tempo fica também nossa conclusão, né, de que não é proibido ter banco de dados. Não, pode não ter banco de dados, pode ter a Big Tech à vontade lá, milhões de seguidores, de usuários, mas tem que ter tem que ser utilizado em conformidade com a lei, né? Para aquela finalidade, de acordo com o que o titular do dado consentiu, o titular do dado não consentiu mais, apaga os dados. Então tem que existir uma gestão desses dados de acordo com a lei. E a administração pública também. Estou até olhando para a Câmara, né? A Câmara, a administração pública da intransparência abusiva vira ilicitude. É o artigo lá do Código Civil, né, que fala que todo direito praticado de forma abusiva, ele passa a ser um ato ilícito. Sim. Então, colocar nome de pessoas com salário do lado, com crédito consignado, seja pela União, Estado, municípios e Distrito Federal, enfim, pelas pessoas jurídicas, isso aí é um abuso e pode gerar responsabilização, né? Sim, isso daí com certeza vai ser bastante debatido. Eu acho que o caminho, como eu já disse, o mais fácil é anonimizar esses dados. Para todos os lados, é o caminho mais fácil. Eu acho que foi muito assim, esclarecedor esse podcast, porque a gente praticamente deu a solução para eles, né? Um especialista em LGPD. Quer dizer, a gente deu solução praticamente para empresas, para os usuários, para a administração pública, quer dizer, até para as Big Techs, né? As Big Techs tinham que ajudar a gente aí, né? Eu até agradeço também a audiência. Nosso canal aqui teve uma explosão, entendeu? Que de ótimo. visualizações, de curtidas. E nós passamos de 50 mil seguidores. Isso no meu canal pessoal do Instagram. Já tá caminhando para 100 mil seguidores. Né? Visualizações é muito mais. Seguidores, a gente já está quase com 100 mil seguidores no perfil pessoal do Instagram. Sim. Sem falar do Banquai, que tem quase 1 milhão de visualizações. O Facebook também, que cresceu demais, já está com quase 100 mil também seguidores nas minhas páginas. Quer dizer, o pessoal gostou muito desse meio de comunicação, né, que é o podcast, que é uma conversa, e a gente falando sobre as coisas, né, importantes da sociedade, sem ser aquela coisa de televisão, né, que fica aquela coisa editada antes, né? Aí você vê o jornalista, ele fala lendo ali para a parede, né? Então, mais descontraído, né? A gente conversa aqui, né? A gente traz sempre pessoas que têm uma capacidade, e eu agradeço muito mesmo a presença, né, da doutora Aline Gatto. Né? Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. E vamos fazer um brinde aqui de final aqui do podcast, né, Pod Social, que é o brinde do Pod Social. Saúde. Saúde. Agradeço a todos os espectadores e vamos continuar. Na próxima semana nós receberemos professores, doutores, PhD da Universidade Federal Fluminense para falar sobre cultura oceânica. Vai vir a professora Michele, os professores do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, e vão falar o que é cultura oceânica, que é um assunto interessante, que eu também estou curioso para saber, né? Eu soube que veio até lá, começou em Portugal, até esse negócio da cultura oceânica, mas começou lá em Portugal e aqui abrangeu mais para a cultura oceânica, que é a relação das pessoas com o mar.
entendeu? De forma cultural e com a proteção do meio ambiente, mas também mostrando as relações, né, que existem entre as pessoas. Então ela vai vir aqui, o pessoal do Instituto de Biologia, para conversar conosco no sábado que vem. E depois, no outro sábado, vai ter um pessoal aí da computação, né, que a gente vai falar sobre o chat GPT, que é uma coisa também que está muito, né, falada aí na mídia. E por aí vai, né? Nós estamos conversando, vai ter também uma sobre o combate ao racismo, tá? Que a gente vai trazer também uma pessoa importante aí, que é uma liderança nacional, já foi até ministro, né? Para poder falar sobre essa questão aí do racismo, do combate ao racismo. Então eu agradeço a todos de coração e até a próxima semana. Forte abraço!